A finalidade da lei. Deus deu a sua lei para conceder ao seu povo bênçãos abundantes e levá-los a estabelecer consigo uma relação que a conduzisse à salvação. Notemos os seguintes objetivos específicos da lei. Revela a vontade de Deus para a humanidade. Sendo a exposição do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam a sua vontade e desígnios para a humanidade. Eles requerem uma obediência perfeita, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 10. A obediência à lei, como regra de vida, é vital para a nossa salvação. O próprio Cristo disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus, capítulo 19, versículo 17. Esta obediência só é possível pelo poder que nos dá o Espírito Santo, habitando em nós. É a base do concerto divino. Moisés escreveu os 10 mandamentos juntamente com outras leis e explanatórias num livro chamado o Livro do Concerto. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a Êxodo capítulo 24, versículo 8. Mais tarde chamou aos 10 mandamentos as tábuas do concerto, indicando a sua importância como base do concerto eterno. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 e Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Para mais pormenores acerca dos concertos, funciona como norma do juízo. Do mesmo modo que Deus é justo, também os seus mandamentos são justiça. Salmos 119, versículo 172. A lei, portanto, estabelece a norma da justiça. Cada um de nós será julgado por estes princípios. Justos, não pela sua consciência. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, diz a Escritura, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. A consciência humana varia, algumas consciências são fracas, enquanto outras estão contaminadas, são más ou foram cauterizadas. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 e 12 e Tito capítulo 1, versículo 15 e Hebreus capítulo 12, versículo 22. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Como um relógio, por melhor que trabalhem, devem ser acertados por uma norma exata para terem valor. As nossas consciências dizem-nos que devemos proceder bem, mas não nos dizem o que é reto. Só as consciências afinadas pela grande norma, a lei de Deus, podem evitar que nos voltemos para o pecado. A ponta do pecado são os 10 mandamentos. As pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus sem a sua própria culpa, nem a necessidade do arrependimento. Não sabendo que estão a violar a lei de Deus, não sabem o seu estado de perdição, nem a sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. Para ajudar as pessoas a ver a sua verdadeira condição, a lei funciona como um espelho. Pode ver Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Os que olham para ela veem os próprios defeitos de caráter, em contraste com o caráter justo de Deus. Deste modo, a lei moral demonstra que toda a gente é culpada diante de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Tornando todos responsáveis perante Ele. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Verdadeiramente disse Paulo: eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Convencendo os pecadores do seu pecado, ela ajuda-os a compreender que estão condenados ao juízo da ira de Deus e que têm de enfrentar o castigo da morte eterna. Fala-os ter consciência da sua completa incapacidade para remediar a situação em que se encontram. É um agente de conversão. A lei de Deus é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para nos levar à conversão. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmos 19, capítulo 19, versículo 7.
Converte a alma, quando depois de vermos o nosso caráter, compreendemos que somos pecadores, que estamos na fila dos condenados e sem esperança. Sentimos necessidade de um Salvador. E então que a boa nova do Evangelho ganha verdadeiro sentido. Assim a lei dirige-nos para Cristo, o único que nos pode ajudar a fugir à nossa situação desesperada. Foi a esta luz que Paulo se referiu tanto à lei moral como à lei cerimonial, como tendo servido de aio preceptor para nos conduzir a Cristo, para que pela lei fôssemos justificados. Apesar de ele revelar o nosso pecado, nunca poderá salvar-nos. Tal como a água é o único meio de lavar um rosto sujo, também no nosso caso, depois de havermos descoberto o nosso estado no espelho da lei moral de Deus, dirigimos-nos à fonte que está aberta contra o pecado e contra a impureza. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. E somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Devemos olhar para Cristo na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados de todo o mundo. O Espírito Santo nos mostra a atitude de Deus para com todos os que se arrependem das suas transgressões. Então a esperança enche-nos a alma e pela fé cheguemos-nos ao Salvador, que nos oferece o dom da vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Concede a verdadeira liberdade. Cristo disse que aquele que comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Quando transgredimos a lei de Deus, não temos liberdade, mas a obediência aos 10 mandamentos assegura-nos a verdadeira liberdade. Viver dentro dos limites da lei de Deus significa libertação do pecado, significa libertação de tudo o que acompanha o pecado. A contínua preocupação, o peso da consciência, a culpa e o remorso que se acumulam e consomem as forças vitais da nossa existência, disse o salmista. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, versículo 45. Tiago referiu-se ao decálogo como a lei real, a lei perfeita da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 8 e Tiago, capítulo 1, versículo 25. Para que possamos receber esta liberdade, Jesus convida-nos a ir a Ele com os nossos fardos de pecado. Ele oferece-nos em troca o seu jugo, que é suave. Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. O jugo é um instrumento de serviço. Dividindo a carga, o jugo torna mais fácil realizar uma tarefa. Cristo oferece-se para ser jungido conosco. O jugo, neste caso, é a lei. A grande lei do amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai e no novo concerto escrita no coração, é a que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Quando somos ungidos com Cristo, Ele carrega o fardo pesado e torna a obediência um prazer. Permite-nos conseguir o que antes era impossível, de modo que a lei escrita no nosso coração torna-se um deleite e um prazer. Somos livres porque queremos fazer como Ele ordena. Se a lei for apresentada sem o poder salvador de Cristo, não há libertação do pecado. Mas a graça salvadora de Deus, que não anula a lei, traz-nos o prazer que nos liberta do pecado. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Restringe o mal e traz-nos bênçãos. O aumento do crime, da violência, da imoralidade e da impiedade que inunda este mundo é o resultado do desrespeito pelo decálogo. Onde esta lei é respeitada, restringe o pecado, promove atos de retidão e torna-se um meio de estabelecer a justiça. As nações que incluíram os princípios da lei de Deus nas suas próprias leis têm experimentado as grandes bênçãos. Por outro lado, o abandono destes princípios acarreta um declínio constante. Nos tempos antigos, Deus abençoou muitas vezes nações e indivíduos,
na proporção da obediência deles à sua lei. A justiça exalta as nações, diz a Escritura, e com injustiça se estabelece o trono. Provérbios capítulo 14, versículo 34 e Provérbios capítulo 16, versículo 16, versículo 12. Os que recusaram obedecer aos mandamentos de Deus defrontaram calamidades. Salmos capítulo 89, versículo 31 e 32. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Provérbios capítulo 3, versículo 33 e Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28. O mesmo princípio geral é verdadeiro hoje. A perpetuidade da lei. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, os seus princípios não são temporais ou situacionais, mas absolutos, imutáveis e de validade permanente para a humanidade. Os cristãos, através dos séculos, têm suscitado firmemente a perpetualidade da lei de Deus, persistindo em afirmar com determinação a sua contínua validade. A lei do Sinai. A lei de Deus, a lei existia muito antes de Deus ter dado o decálogo a Israel. Se assim não fosse, não poderia ter havido pecado antes do Sinai, porque pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. O facto de Lúcifer e os seus anjos terem pecado é uma prova da existência da lei, mesmo antes da criação. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem, implantou-lhes na mente os princípios morais da lei, tornando-lhes natural fazer a vontade divina. A transgressão destes introduziu o pecado no seio da família humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mais tarde Deus disse de Abraão: obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5. E Moisés ensinou os estatutos de Deus às suas leis em frente do Sinai. Êxodo capítulo 16 e Êxodo capítulo 18, versículo 16. O estudo do livro de Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram conhecidos muito antes do Sinai. Este livro torna claro que o povo reconhecia, antes de Deus ter dado o decálogo, que os atos nele proibidos eram errados. Este reconhecimento geral da lei moral mostra que Deus deve ter dado à humanidade o conhecimento dos 10 mandamentos. A lei no Sinai. Durante o longo período da escravidão no Egito, uma nação que reconhecia o verdadeiro Deus, Êxodo capítulo 5, versículo 2, os israelitas viveram no meio de idolatria e corrupção. Como consequência, perderam muito do conhecimento da santidade, da pureza e dos princípios morais de Deus. A sua condição de escravos tornava-se-lhes difícil prestar-lhes adoração. Respondendo ao seu desesperado apelo por socorro, Deus lembrou-se do seu concerto com Abraão e resolveu libertar o seu povo daquele forno de ferro. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, levando-os para uma terra onde guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmos 105, versículo 43 e 45. Após a libertação